No programa de hoje, minha gente, nós vamos falar sobre os efeitos do coronavírus. Hoje nós teremos dois médicos, gente. Um médico que vai falar sobre esse lado biológico da situação, né? Vamos falar sobre o que é o coronavírus, ou seja, depois de tudo isso, dessa pandemia, né? Vamos falar sobre esses efeitos biológicos, enfim, mas também a nossa cabecinha. Nossa saúde física, nossa saúde mental, depois de tantos meses, minha gente. É isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E para começar, eu gostaria de receber um especialista. Ele é especialista em imunologia, nosso amigo. Teve várias vezes no Saúde e Fé, de manhã na programação, está aqui hoje abrindo essa nova fase do Saúde e Fé. Vamos acolher com muito carinho, ele é nosso médico pneumologista, o doutor Fernando Bizarria. Doutor Fernando, boa noite! Boa noite, bem-vindo, doutor. Né? Que alegria tê-lo Obrigado. aqui, viu? Né? Estamos começando, doutor, olha que maravilha, né? Eu me sinto muito feliz e muito honrado em fazer parte dessa estreia do programa. Como eu já comentei aqui algumas vezes, para mim estar aqui é um sentimento especial. Né? Que Deus abençoe, doutor. Por favor, Obrigado. Vamos sentar. Daqui um pouquinho temos outro convidadíssimo também. O doutor Fernando vai explicar esse lado biológico da situação, o lado humano, o lado do vírus em si, doutor. Ou seja, já se passaram tanto tempo, doutor, 6 meses, assim, né? Na medicina, 6 meses é um nada também, né, doutor, assim, de estudo, enfim. Mas, ou seja, o vírus, ele está mais leve, está pegando leve com a humanidade inteira, ou ele ainda está fazendo, porque a gente continua recebendo muitas informações e notícias trágicas e quantidades de mortes diárias, mas o vírus está mais leve, a gente começou a se acostumar com ele, driblar a situação ou não? Frei, quem diria, né? Desde a nossa última entrevista para cá, quanta coisa mudou, né? Mudou, assim, no mundo. Eu acho que o mundo mudou, não só no Brasil. Isso em países pobres, países ricos, né? Em todos os continentes. Na verdade, o coronavírus, ele é um grande mistério. Quanto mais a gente conhece, a gente vê que menos a gente sabe, né? Até agora, 6 meses do início do coronavírus, né, que estourou lá em dezembro, em Wuhan, na China. Ó, quanto tempo, mais do que 6 meses. Okay. E até agora a gente não conhece, é um vírus que ele é muito novo, não conseguimos chegar ainda a uma vacina eficaz, não conseguimos chegar a um tratamento eficaz, um remédio que realmente resolva, né, que realmente mate o coronavírus. Ô, doutor Fernando, a gente recebe informação todo santo dia, é assunto de todas as páginas, noticiários, é o coronavírus, e tem que ser, porque é uma pandemia que aí está presente, começou com uma epidemia pequenininho, localizado lá na China, agora virou uma pandemia, e pode ser que futuramente vire até uma endemia, meio crônica coisa, é isso? Sim, na verdade, o coronavírus já está em todos os continentes do nosso planeta, já se espalhou. Antigamente, né, no comecinho da pandemia, era mais uma doença da classe A, porque eram as pessoas que viajavam para fora, viajavam para a Europa, okay, e traziam o vírus, mas agora não tem mais isso. Agora o vírus já se espalhou por todas as capitais, está se espalhando para o interior, como nós falamos, né, para o Brasil como um todo. Então a gente tem que ter essa preocupação. Porque tem regiões que ainda estão no pico, tem regiões que já passaram do pico e estão no platô. O pico, o que é o pico, Frei? Subindo muitos casos de infectados, okay, né, os novos infectados. O platô, o que é o platô? A estabilidade da doença. Então, não estão aumentando os casos novos. Subiu, está se estabelecendo, depois a tendência é... diminuir. É porque a doença, ela tem esse padrão. Ela sobe, tem um pico, depois que tem esse pico, faz um platô. Literalmente, o que é o platô? É uma curvinha reta, aí depois ele desce progressivamente, cai. Okay. Então, a maioria, por exemplo, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, já tivemos o pico, tivemos o platô e agora está diminuindo. Mas no interior, no grande interior do país, está aumentando. Agora, doutor, eu vou pegar essa informação sua, ou seja, chegamos no pico, estamos no platô e a tendência agora, nós estamos na capital, São Paulo, enfim, algumas regiões, descendo. Isso significa que eu
tô liberado para sair de casa sem máscara, tô liberado para... Hoje é sexta-feira, doutor, hoje o sextou tá de pé, enfim, muita gente vai assistir o Saúde e Fé, e depois vai para o barzinho, etc, enfim, vai se divertir um pouquinho, tá liberado ou não? Frei, de acordo com as normas de cada região, tem as suas liberações. Então, tem algumas regiões que estão liberados, por exemplo, frequentar alguns restaurantes com restrições, frequentar alguns barzinhos com restrições. Sempre tem as restrições, o coronavírus está aí. Então, as pessoas, nessas regiões que estão liberadas, têm que usar máscara, mesmo estando num restaurante, num barzinho. Os donos de restaurantes, dos estabelecimentos, têm que cumprir regras muito duras. Rígidas, né? Rígidas, porque os donos de restaurantes, de comércio, foram os mais afetados nessa pandemia. Deixaram de trabalhar, de girar dinheiro, a economia, trabalho. Ô, doutor, eu quero fazer essa pergunta fisiológica, enfim. Antes da pandemia, doutor, do surgimento, todo mundo tossia, todo mundo espirrava, todo mundo tinha dor de cabeça, todo mundo tinha dor na garganta, enfim. Ou seja, todo mundo tinha essa ânsia, falta de ar, numa crise de ansiedade, enfim. Todo mundo tinha isso, né? Todo mundo tinha isso. Porém, depois que surgiu a pandemia, doutor, ou seja, meu Deus, parece que quando a gente vai espirrar, já vem aquela consciência, depois eu vou perguntar para o nosso outro especialista também, mas vem aquela consciência, né, de que, meu Deus, será que eu a pessoa sente um pouquinho na garganta, dói um pouquinho, tem uma febre, uma dorzinha de cabeça, a gente já fica associando tudo isso. Não é bem assim também, né, doutor? Na verdade, a gente não pode esquecer que não existe só o coronavírus agora, né? Existe a dengue, por exemplo. A gente acabou focando tanto no coronavírus que esquece da dengue, por exemplo. O sarampo voltou aí com tudo, as pessoas não estão vacinando. As pessoas não estão fazendo nem a vacina da gripe normal. Por quê? Medo de sair de casa? Medo de sair de casa. Então, é o que eu falo, na verdade, não é que não pode sair de casa. A pessoa pode e deve ir no posto de saúde usando a máscara, levando o seu álcool gel no bolso. Então, faz a sua vacina, não pode deixar de vacinar. As crianças, as mães não estão levando as crianças para fazer o calendário vacinal básico. Então, no meio da pandemia do Covid, pode surgir uma epidemia de sarampo. Olha só. Uma nova epidemia. Imagina, 2 a gente não aguenta, né, Frei? Ninguém aguenta. Exatamente. Então, atenção mamães, atenção você, tem um calendário de vacinação, procure se informar para que não fique tudo no foco da pandemia do coronavírus, que também é uma realidade que a gente precisa se cuidar, é um vírus desconhecido, enfim, uma realidade desconhecida, mas assim tem as outras situações que precisam de vacina. Então, se informe no seu postinho de saúde, sempre com muito cuidado, com muita proteção, mas não esqueça esse calendário fantástico, viu? Que é importante, e o Brasil sempre foi campeão nessas coisas. O doutor Fernando é especialista nisso, ele sabe muito bem. Agora, o doutor Fernando, muita gente assim tem... a gente sabe que o Covid, o coronavírus, ele é uma doença que veio para afetar o sistema respiratório, né? A garganta, o pulmão, enfim. Mas existem doenças associadas, sequelas, né? Podem ter sequelas ou é só isso, doutor? Frei, inicialmente pensávamos que era exatamente o que o senhor falou, que o coronavírus afetava o nariz, garganta, o pulmão principalmente. Depois começamos a ver que não só o pulmão, como também o cérebro, como também os vasos, como também o intestino. Mas por quê, doutor? Porque como que alguns pacientes têm pneumonia grave, outros pacientes não têm tosse, não tem nada, têm uma diarreia, outros pacientes só têm febre. A gente ainda não sabe, não sabemos o porquê, cada pessoa reage de uma forma diferente. O que sabemos é que a forma, o jeito do vírus entrar na célula e infectar esse paciente muda a sintomatologia. Existem receptores. O que são os receptores? São as portinhas de entrada da célula. Então, o vírus, por exemplo, eu coloquei a minha mão aqui e aqui não foi higienizado. É só um exemplo, tá? E aí eu coloco a mão no nariz. Essa minha mão está contaminada com coronavírus. Esse coronavírus vai entrar na minha região nasal. Quando ele entrar, ele tem que entrar dentro de uma célula, infectar uma célula. Ele reconhece esse receptor, que é essa portinha de entrada na célula.
E existe essa portinha nas células do pulmão, nas células do nariz, nas células do cérebro, nas células dos vasos, nas células do intestino. Então, por isso, varia muito de sintoma de paciente para paciente. Tem paciente que tem hemorragia no cérebro, tem paciente que tem hemorragia pulmonar, tem paciente que sangra muito. Problemas cardíacos associados. Problemas cardíacos. Por isso, os pacientes do grupo de risco, principalmente, são os cardiopatas, os pacientes que têm problemas cardíacos, os diabéticos são muito do grupo de risco. Por quê? Não tem uma circulação legal, não tem uma cicatrização legal. Então, esse coronavírus, ele causa um sangramento muito maior, um aumento desse sangramento mesmo, dessa inflamação. Ele causa uma inflamação. Doutor Fernando, eu vou pedir licença para o senhor, porque eu posso receber um outro convidado, até vou ficar de pé aqui para receber o nosso outro convidado. Ele é o nosso médico psiquiatra, o doutor João Jorge Lorenzini, médico psiquiatra, que também vai falar um pouquinho sobre esses efeitos dessa pandemia na nossa cabecinha. Doutor João Jorge, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Prazer em conhecer, doutor. Né? Prazer muito grande estar aqui. Maravilha. Prazer. E a primeira vez aqui, de tantas. De muitas, espero. Doutor, bem-vindo, por Obrigado. favor. Que maravilha. O doutor Fernando, o doutor João, ele é psiquiatra, né? Então, eu até vou. Eu quero muito que o doutor Fernando interaja também para me ajudar aqui, viu? Que maravilha, prazer, né? Olha, um encontro de médicos aqui nessa estreia do Saúde e Fé pela Rede Aparecida. Doutor João, a gente sabe, quando surgiu essa pandemia, doutor, ou seja, era um desespero. Parece que estava se instalando um caos no país, no mundo inteiro. E começaram a surgir, né, medos, pânico, síndrome. Meu Deus do céu, o vírus está aí, está chegando perto, cada vez mais perto. Eu ligava a televisão, doutor, e era notícia de morte, ou seja, só esperando a fatalidade do meu dia chegar. Parece até que eu tinha uma senha invisível esperando ela chegar. E aí, doutor, né? Passaram-se um pouco mais de 6 meses, enfim. Continua ainda, os reflexos disso continuam ainda afetando as pessoas? Frei, continua muito. É até uma coisa interessante, né? Porque aumentou muito os casos de ansiedade, de depressão, de pessoas que estão sofrendo, com medo, receio, até culpa. Então, mesmo que agora a gente saiba mais sobre o coronavírus, sobre a pandemia, ainda assim as pessoas estão sofrendo muito com preocupações excessivas, preocupações antecipatórias, e isso, claro, traz uma consequência muito grande para a saúde mental de todo mundo que está vivendo, passando por isso. Ô, doutor João, o doutor Fernando acabou de falar assim sobre o calendário de vacinação que muitas mães estão deixando de vacinar suas crianças, né? Que aí tem dengue, tem o sarampo, etc., por medo da pandemia, que é natural, ou seja, então esse medo ele permanece no dia a dia. As mães têm medo de sair de casa, levar os seus filhos, etc. É uma realidade muito forte. É uma realidade porque medo é algo normal. Ansiedade é algo natural. Nós temos ansiedade, nós temos medo, nós temos receio. O que acontece é que muita gente passou a ter um medo excessivo e outras não terem nem um pouco de medo e receio. Então são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, o desespero e a negação. O desespero e a negação. Então tem pessoas que deixam de viver as suas vidas, fazer o que faziam antes, o seu cotidiano, a sua rotina, por conta do medo. E outras pessoas que ignoraram completamente o que está acontecendo, o caos, a pandemia, e continuaram vivendo as suas vidas como se não tivessem que fazer absolutamente nada para se proteger. Mas, por outro lado, também tem pessoas que hoje vivem nesse estado de nervo, alarmadas, desesperadas, enfim, elas vivem essa realidade que, de repente, paralisa, né? Paralisa, ou seja, e vai somatizando, porque o cérebro está infectado não pelo coronavírus, mas a pandemia está aqui, ou seja, as informações estão aqui, estão bagunçando o emocional. Isso vai refletindo também na parte física da pessoa? Com certeza. A gente tem, né, na nossa mentalidade, na nossa cabeça, a gente pensa que os quadros psiquiátricos, eles são restritos à cabeça, à mente,
e as pessoas acham, aquela pessoa é um pouquinho mais ansiosa ou ela está um pouquinho mais deprimida. Mas esses quadros, eles acometem o corpo como um todo. Inclusive, pessoas que passam a sentir dor crônica por conta do quadro psiquiátrico, do quadro mental, do medo, da depressão, do receio, da ansiedade. E essa somatização, ela acaba acontecendo, doutor Fernando? Existe, Frei, uma coisa que é muito bacana, até para todo mundo saber. Existe na medicina um eixo chamado eixo neuroendócrino imunológico. O que é o eixo neuroendócrino imunológico? Então tudo começa com a cabeça. Começa aqui na sua cabecinha, tá? Se sua cabecinha tá bem, tá produzindo coisas boas, produz hormônio do bem. Hormônio do bem produz imunidade. Então você vai ter uma boa imunidade. Agora, se a sua cabeça não tá boa, sua cabecinha não tá boa, não vai produzir hormônio do bem, não vai produzir imunidade. Então o principal segredo nessa pandemia é manter a cabeça em ordem, manter o eixo neuroendócrino imunológico regulado. Eu acho que o senhor está falando uma coisa tão interessante que eu, como padre, já vejo assim uma questão também da espiritualidade, de ter essa saúde mental. Sim. Como ter isso, doutor João? Olha, saúde mental nesse momento é uma coisa que tem muita gente buscado, né? As pessoas elas estão procurando, na verdade, é manter uma rotina, manter o sono em ordem, a alimentação, mas a parte da espiritualidade, como você falou, é muito importante. As pessoas elas esqueceram disso, elas ficam o tempo todo nas notícias catastróficas, isso só aumenta a ansiedade, isso só vai aumentar o receio e o medo das pessoas. Então, o que eu sempre oriento para as pessoas é mantenha uma rotina, converse com alguém, procure informações reais, verdadeiras sobre o que está acontecendo, mas não ficar buscando sempre aquela informação que vai deixar você mais ansiosa, mais ansioso. Mas, doutores queridos, né, nós trouxemos assim algumas fotos, algumas imagens, algumas ilustrações que talvez através dessas imagens retratam um pouquinho, né, ou seja, um resumo do que nós estamos vivenciando nessa situação toda. Diretor, tem como colocar assim algumas imagens para a gente colocar? Agora, essa acho que é do doutor Fernando, doutor. Né? Essa é minha, com certeza, né? Então, essa imagem, o que mostra, basicamente, são os sintomas, as fases que os pacientes, quando se infectam com Covid, podem ter. Na verdade, assim, existem pacientes, é importante frisar isso, que não tem sintoma nenhum. Às vezes o paciente não tem nada e ele está infectado com o vírus, com o coronavírus, está espalhando o coronavírus e não tem sintoma nenhum. São os vetores assintomáticos, né? E existem os pacientes que começam com uma dor de garganta leve, febre, mal-estar, perde o olfato, né? Tem uma anosmia, uma perda do olfato, uma perda do paladar e, consequentemente, pode evoluindo com tosse. Ô, doutor Fernando, a partir dessa resposta sua, tem pacientes, tem pessoas que podem ter o coronavírus, mas são assintomáticos, ou seja, então, na iminência de que a gente tem e não sabe ou não tem sintoma nenhum, então todo mundo é um possível propagador da doença ou não? Sim, principalmente as crianças. Não sabemos o porquê ainda, é o que eu falo, o coronavírus é um vírus que intriga, é um vírus espertinho, inteligente. Ele intriga, a gente não sabe o porquê, a maioria das crianças, 90% delas, se infectam com coronavírus, não tem sintoma nenhum, espalham para todo mundo. Então essa é uma preocupação até com a volta às aulas das crianças, com um possível novo pico de coronavírus, de infecção dos lugares que já estão ou no platô ou já diminuíram. Pode crescer, inclusive. Essa é uma das preocupações também. Entendi. Então existem os pacientes que vão ter sintomas e os outros que não vão ter sintomas. Olha que interessante. Temos mais foto aí, diretor? Mais uma foto aí para a gente ilustrar com muito carinho, já aproveitando que temos dois grandes médicos aqui, um pneumologista e um psiquiatra. Aí, o que é? Retrata essa aí, o uso de máscara? Isso daí eu acho assim, eu acho que é a imagem do momento. Eu acho que é o uso da máscara. Isso mostra o quanto é importante o uso da máscara. Eu falo uma coisa para você, Frei.
Eu vou me dar como exemplo. Eu trato de coronavírus desde quando chegou a pandemia no Brasil, todos os dias no meu consultório. Todos os dias. Eu acho, assim, pelo menos 5 dias por semana eu atendo coronavírus no meu consultório. Pergunta se eu peguei coronavírus. Pelo cuidado. Não peguei. Pelo cuidado. Pelo cuidado, eu não peguei coronavírus e eu atendo, eu estou o tempo todo, estou exposto o tempo todo, né? Eu estou em hospitais, no meu consultório virou referência de coronavírus aqui na nossa região, né? E eu não peguei. Por quê? Eu uso a máscara, eu uso o álcool gel, eu me limpo, eu lavo as mãos, eu tomo os cuidados de higiene que todo mundo deve tomar e não me infectei. Então isso mostra a efetividade, a segurança de quem se cuida, quem usa máscara, quem usa o álcool gel, realmente se previne mesmo. É verdade que diminuíram, inclusive, a incidência de problemas respiratórios com o uso da máscara, doutor? Muito, diminuiu muito. Os plantões, os hospitais, principalmente na pediatria, não tem mais criança, tá tranquilo. Por quê? Com o uso da máscara, diminui a inalação de poluição, diminui a inalação de poeira. Então, os asmáticos, os pacientes que têm rinite, bronquite, não tem mais aquele agressor, aquele agente externo, por exemplo. Então, as gripes comuns também não estão mais circulando. E hoje a gente tem cada máscara estilizada, né? Então, vamos usar mais uma foto aí, aproveitar o doutor Fernando, mas depois o doutor João também vai falar. Então, mais uma foto aqui para o... Qual é a eficácia disso, doutor? Essa imagem é uma imagem que eu acho que é uma imagem bacana, né? Mostra uma paciente usando a máscara, um profissional da área da saúde usando a máscara também, né? Com a luva. Então isso é o principal cuidado. O cuidado tem que ser dentro do hospital, em casa. Isso daí todos nós temos que usar a máscara, usar o álcool gel. Aí mostra também uma paciente com febre, provavelmente aferindo a febre, né? Provavelmente se piorando do quadro. Tem essa maquininha, né? Que antes de entrar tem alguém lá com aquela pistolinha, né? Para colocar na testinha aqui, na fronte, para medir, ou seja, até 36, né? Essa temperatura corporal, é isso? Como é que é? A febre, por definição, é 37,8, acima de 37,8. A nossa temperatura normal é? Até 37,8, então seria uma temperatura normal. Tá. Então por exemplo, esses termômetros que eles usam na porta de estabelecimento vão mostrar, por exemplo, se o paciente está com febre, um cliente está com febre, chega num mercado, num shopping, está com febre, temperatura elevada, no meio de uma pandemia de Covid não é legal, vai ter que voltar para casa. Não é bacana ele entrar num lugar fechado com outras pessoas. Muitas pessoas até adquirem esses aparelhinhos, enfim, viu? Mais uma foto, temos mais uma foto aí para ilustrar hoje aqui nessa reestreia do Saúde e Fé, né? Mais uma foto, estamos aqui com a graça de Deus. Aí, aumentou isso também, né? Ou seja, aumentou as aulas virtuais também, né? Tanto para professores como alunos, crianças, todo mundo entrou nessa era digital, né, doutor? Com certeza, Frei. E tem uma coisa interessante também, porque pela primeira vez, né, já houveram várias outras pandemias, né, e pela primeira vez a gente está conseguindo usar a tecnologia para nos aproximar de outras pessoas. A gente consegue, mesmo estando isolado hoje, estar junto, né? Então, a tecnologia trouxe isso. Mas as pessoas também estão usando a tecnologia para ter aulas, né? Aulas mesmo em crianças, adolescentes, pessoas mais jovens. E é interessante porque, apesar de ser útil, eu recebo muita gente no consultório que fala: nossa, eu estou com dificuldade de focar atenção, a minha concentração está muito diminuída, estou com dificuldade de prestar atenção na aula, isso em todas as idades. Mas é sequela, doutor? É sequela disso tudo ou não? Pode ser por conta, com certeza, da ansiedade, pode ser por conta de quadros depressivos, mas também pela dificuldade que as pessoas que estão mais inquietas, mais assustadas em casa têm de sentar, de prestar e se concentrar, prestar atenção, se concentrar. Então, é uma coisa que eu vejo que está acontecendo bastante. E no consultório, muita gente vem chegando para mim e fala: doutora, estou com muita dificuldade de me concentrar, eu acho que eu tenho algum problema. E você conversa com a pessoa e vê que, na verdade, ela não tem um problema. É uma somatização, doutor, pode ser? Pode ser uma somatização, ou mesmo por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Esse pânico coletivo, na verdade, talvez um pouco desse desespero coletivo aí, doutor, que influencia? Com certeza, porque para a gente conseguir se concentrar,
a gente precisa estar pelo menos calmo, pelo menos tranquilo, com esse pânico, com as coisas que são ditas, várias informações catastróficas. A pessoa ela senta ali na frente ou do computador, do celular, e ela não consegue prestar atenção, focar. Colocando mais uma foto, mas sem dúvida aí essa tecnologia veio para, como disse o Dr. João, veio para aproximar, usar esse recurso. Graças a Deus hoje temos essa internet que aproxima, né? Traz informação, confunde muita coisa, a gente sabe disso, mas pelo menos aproxima dos familiares que por um momento, por hora, antes mais, mas pelo menos estão agora mais próximos através da tecnologia. Essa foto aí é uma criança, né? Justamente que, coitadas, elas participaram desse isolamento meio que forçado, né, doutor? E voltando, né, até no assunto anterior da tecnologia, as próprias crianças, elas vêm até no consultório e falam, tô com saudade do meu amiguinho, e ela fica mais triste. As festas de aniversário. Exatamente, perde sono, e justamente hoje a gente consegue, através da tecnologia, aproximar essas crianças que não podem se ver fisicamente, mas conseguem se comunicar virtualmente. É possível, doutor, que lá na frente, pós-pandemia, a gente sabe que nós adultos já temos o nosso jeito de lidar com as coisas, enfim, a gente tem onde buscar. Pode ser que tenha alguma sequela também para as crianças, doutor? Com certeza, porque uma coisa que a gente não está pensando e levando em consideração, essas crianças, elas estão crescendo, né, num período de quarentena, de pandemia. Que tipo de consequência isso vai ter psicológica, mental? Será que elas estão sofrendo caladas de alguma forma? Será que elas estão se sentindo mais isoladas? Então, com certeza, eu acredito que muitas crianças já estão tendo e outras vão passar a ter algum tipo de sequela, seja uma sequela por ansiedade ou por um sentimento de culpa ou preocupação excessiva por conta disso. Ô, diretor, eu vi uma foto aí, diretor, que tem uma mãe desesperada e uma criança do lado. Coloca assim, porque eu acho que também a criança vê o sofrimento, essa aí, doutor, a criança vê o sofrimento dos pais, né, e às vezes sem entender teoricamente o que está acontecendo, mas participa disso, né, pega essa energia também, né, doutor? Sim, eu tenho até um exemplo para dar. Eu recebi uma mãe que pegou Covid e ficou longe das duas filhas. Nossa. Uma filha passou a sofrer muito e a filhinha mais nova via a irmã mais velha sofrendo e passou a sofrer também. Então todos passaram a apresentar consequência por causa disso. Então é algo que está acontecendo e que existe ajuda, com certeza, para isso. Eu vou pedir licença para vocês dois, porque agora nós vamos colocar mais um terceiro convidado nesse bate-papo, viu? O nosso amigo Wanderson Borges, que é um microempreendedor, ele teve a Covid-19, se recuperou e agora vai compartilhar sua experiência conosco. Wanderson, boa noite, bem-vindo, campeão! Alô, Wanderson! Gente, o programa é ao vivo, essa é a realidade, ou seja, a internet está aqui para ajudar, mas às vezes também temos alguns problemas técnicos aí, a gente está solucionando assim para conversar com o Wander, porque ele teve, né, o Covid, ele viveu essa realidade, viveu o tormento dessa realidade, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse colocar o Wanderson. A gente vai tentar solucionar aqui internamente o problema técnico, logo o Wanderson vai estar conosco, viu? Agora, doutor, a gente sabe que esse isolamento, né? Ou seja, quantos pais, quantas mães que tem lá um pai doente, uma mãe doente, enfim, tão longe, de repente até a questão, muitas pessoas já perderam a vida, muitas famílias tiveram que enterrar os seus mortos, porque é a pandemia que está ali, ou seja, até o direito de honrar a morte, estar junto com a família, ou seja, isso também do ponto de vista emocional, psicológico, o que traduz essa realidade? Na verdade, a dor maior que o ser humano pode ter é a dor psíquica, e nisso a dor de perder alguém que ama, ou do receio de perder alguém que ama. E isso com certeza, né, como a gente vem discutindo aqui, está trazendo uma série de consequências, e eu posso dizer inúmeras, mas segundo o que você falou, gostaria de falar uma em específico,
que é uma que chama transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que vivem um estresse muito grande, um trauma muito grande, e depois elas passam a desenvolver uma série de sintomas por conta disso. Pessoas estão vendo seus familiares perderem a vida e não podem fazer nada, se sentem desamparadas e ao mesmo tempo impotentes. Então, isso com certeza está trazendo uma série de consequências para essas pessoas. Eu vou colocar o Dr. Fernando no bate-papo, já vamos tentar em contato aí com o Wanderson. Dr. Fernando, por favor, uma orientação, só uma orientação, por favor. Eu tenho que fazer essa pergunta, doutor. Aí a gente vê muita propaganda. Vocês médicos sabem que a pessoa está infectada, que tipo de tratamento que vai ter, ou seja, ainda não tem a vacina, mas tem um tratamento, um protocolo a ser seguido, enfim. Mas a gente sabe, olha, mas assim, eu estou fazendo estoque de ivermectina, eu estou fazendo estoque de sei lá, disso, aquilo, isso aqui. Muita gente está, né? Tem como ajudar essas pessoas ou não? Tem, Frei. Na verdade, não existe um remédio milagroso para o Covid, né? Para o coronavírus. Não existe ainda. Não descobrimos um remédio. Ai, doutor, eu estou com Covid, vou tomar esse remédio igual. Você está com uma dor de garganta, você vai tomar um antibiótico, cura. Covid não tem isso. Então, essa coisa de guardar ivermectina, cada hora é um remédio da moda, né? Ivermectina, o Anita, cada hora é um remédio. Não tem nenhuma comprovação científica. Eu já vi até chá de casca de cebola para curar o Covid. Então, não tem nenhuma comprovação científica ainda. O que temos, o que sabemos é o corticoide, né? O que é o corticoide? É o prednisolona, o dexametasona, são aqueles xaropes, aqueles remédios que diminuem a alergia e diminuem a inflamação. No início da infecção do coronavírus, eles ajudam, eles diminuem essa resposta inflamatória, eles diminuem essa progressão da inflamação, do sistema inflamatório mesmo. Agora, não é porque o doutor falou alguns nomes que eu vou chegar agora amanhã na farmácia, hoje à noite, depois do programa, vou lá comprar. Cuidado com a automedicação e sempre procure um médico especialista. E graças a Deus conseguimos a conexão com o nosso amigo Wanderson Borges. Wanderson, boa noite, bem-vindo! Boa noite, muito obrigado e peço desculpas pela conexão aí, vamos voltar lá ao assunto da Covid, né? Ô Wanderson, então, ou seja, como é que aconteceu? Ou seja, você pegou, contraiu, a sua família também, esposa, filha... Como é que você viveu esse tormento todo, Wanderson? Então, eu peguei a Covid, né? Foi confirmado pelo SUAVE, né? E a minha esposa também pegou e minha filha de 3 anos também pegou, né? Eu fiquei completamente isolado das duas, né? Porque eu estava com os sintomas mais fortes, né? Inclusive, eu fui até hospitalizado, né? Eu fui internado no hospital, fiz exames, eu estava com 30% do pulmão, né? A minha oxigenação chegou a cair a 90%, né? Eu não sei que taxa, quanto de porcentagem, acho que os doutores aí devem saber, que foi o motivo da minha internação, né? Eu fiquei apenas 24 horas no hospital, fui muito bem atendido pelo SUS, uma organização, assim, incrível. Eu pude, infelizmente, presenciar 2 pessoas falecerem, uma de cada lado, né? Foi muito triste, né? E é uma dor muito grande. Na minha questão, né? Eu não conseguia comer, eu fiquei 10 dias praticamente sem comer sólidos, nada entrava, eu sentia muita dor no corpo, febre, a febre ela vinha, era algo que machucava bastante, né? E também o acúmulo psicológico da gente, né? Acaba ficando abalado, né? Eu ficava concentrando a minha respiração 24 horas por dia. E aquela puxada da respiração, o pulmão tinha aquela dor, né? Uma pneumonia, e você tossia, não havia um fim da tosse. Olha, é muito triste isso, né? Porque foi um tormento e você passou pelas fases, talvez assim, uma das fases mais agudas, mais graves da doença e graças a Deus, ou seja,
Teve medo, com certeza, teve medo, passou muita coisa na tua cabeça, enfim, mas assim, a fé foi mais forte, a vontade de viver foi mais forte. Certamente você pensava, Wanderson, na esposa, na tua família, nas tuas filhas, nos teus filhos, enfim, que fez com que isso começasse a reagir e o teu organismo também começou a reagir. Fez todo o protocolo, fez todo o procedimento, enfim. E que mensagem, né? E que mensagem você gostaria de dizer para todas aquelas pessoas que nesse momento talvez estão acompanhando, claro, mas estão vivendo essa realidade, Wanderson? Que mensagem você que viveu, superou essa realidade, poderia deixar para todos nós? Olha, a mensagem que a gente pode passar para tomar cuidado, né? Essa doença realmente ela mata. Algumas pessoas que não sentem quase nada, mas as pessoas de risco, né? Eu sou fator de risco. Ela acaba sendo um gatilho para poder até mesmo desenvolver outras pré-existências, né? Ainda não está comprovada, mas todo cuidado é pouco. Tem que se cuidar, ficar em casa mesmo, né? E se for possível, quando for sair, tenha cuidado, leva álcool, lave as mãos, né? Aquele cuidado sempre diariamente, a gente não pode nunca deixar de esquecer. Tem que falar todos os dias, lave a mão e usa o álcool, porque a gente que é brasileiro, a gente acaba esquecendo. E a máscara, né? Com certeza, a máscara ela é fundamental. Eu tenho mais de 10 máscaras, né? Então, eu troco 2, 3 vezes por dia, então, e tem que ser assim. Wanderson, muitíssimo obrigado, parabéns por essa vitória, parabéns por essa superação, parabéns por vencer essa etapa e está dando lição para outras pessoas também. Que Deus abençoe, continue se cuidando para cuidar aí da sua esposa, da sua família maravilhosa, viu? Que Deus abençoe, um grande abraço e muito obrigado por partilhar conosco um pedacinho de sua história, viu? Deus abençoe, meu querido. Oh, que maravilha, essa é a história do Wanderson. A gente viu ali, doutor Fernando, que ele falou assim que gatilho para outras doenças, inclusive ele desenvolveu diabetes tipo 2, afetou a visão. Isso acontece? Acontece sim. Qualquer estresse que você possa ter no seu organismo, o estresse que eu digo, seja o estresse de uma infecção viral como o coronavírus pode causar uma inflamação acentuada, né, no organismo, ele pode ser o gatilho para desencadear outras doenças. Pré-existentes? Ou não? Às vezes o paciente, ele ia ter uma doença autoimune, por exemplo, e por causa dessa infecção do coronavírus foi o gatilho e aí ele abriu o quadro. Como ele falou, diabetes, se ele não se cuidasse, né, se ele continuasse com a dieta ruim, comendo muita glicose, muito açúcar, ele poderia ter mais para frente. Mas com a infecção com o coronavírus, você viu como um gatilho e abriu mais rápido. Exato. Então, isso pode acontecer com qualquer estresse muito grande, mas principalmente com infecções também. Vamos agora, com muito carinho, doutores, chegar a algumas perguntas. Estamos aqui falando que o programa é ao vivo, incentivando as pessoas a interagirem conosco. É claro que aqui você tem vez, aqui você tem voz. Esse é o Saúde e Fé. É a Rede Aparecida que dá voz a todos os nossos telespectadores. Pode soltar as perguntas aí, diretor, com muito carinho. Vamos ver esse bate-bola. A primeira pergunta é do Gabriel Barbosa, de São José do Rio Preto, São Paulo. Alô, Gabriel, boa noite. Qual a importância da coletividade para enfrentamento da quarentena? Acho que é o doutor João, né? Muita gente acha que precisa sofrer sozinha. Num período como o nosso, em que muita informação é dada para a gente, até de certa forma agressiva, não há ninguém que nos escute. Então, quando muito é dito, quem de fato está te escutando? A coletividade serve para isso. Quando você está com as pessoas, você consegue compartilhar os seus sentimentos, você consegue colocar suas frustrações, os seus medos, e isso de fato é fundamental para a gente passar por essa quarentena de forma positiva, de uma forma em que a nossa saúde mental não seja afetada. E essa pandemia também ajudou as pessoas a se encontrarem mais, a própria família dentro de casa se conhecerem mais, ou seja, existem tantas lições isso tudo, ou seja, a gente já aprendeu, você está aprendendo e a gente também faz questão assim, de assimilar, é um novo ser humano que está nascendo, viu?
com mais valores, com mais respeito. Isso temos que colocar em prática a cada dia, viu? Mais pergunta aqui, diretor? Mais pergunta para nós? O Júlio Pérez, de Curitiba, no Paraná. Boa noite, Júlio. Deus te abençoe. Quais danos psicológicos desse confinamento para a população? A piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real? De novo, doutor João. É real, sim. Nós passamos por um período em que teve um aumento muito importante de transtornos ansiosos, inclusive transtorno de pânico. As pessoas passam a sentir falta de ar também por ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, entre vários outros tipos de doenças. Então, isso de fato vem acontecendo, é real, vem aumentando e procure ajuda caso você esteja sofrendo. Isso é muito importante e uma ajuda pode te beneficiar muito. Mas a gente tem direito aí de espirrar, de tossir, com muito certeza. Cuidado, sabe? Mas temos direito, né, doutor? Com certeza. Não nos foi tirado isso, não, Isso né? Isso não. Mais perguntinha aqui para nós, mais perguntinha. A Marta Guedes, de Porto Feliz, São Paulo. Boa noite, Marta, Deus te abençoe. Pessoas que se recuperaram da Covid-19 podem ficar imunes ou serem infectados mais de uma vez, doutor Fernando? Essa é uma excelente pergunta, né? A pergunta do milhão. Na verdade, pode sim, pode se reinfectar e se contaminar de novo. O que a gente sabe é que os pacientes que tiveram formas leves ou assintomáticas, na grande maioria deles, não desenvolveram o anticorpo de imunidade, de resposta, de proteção, que se chama o IgG. E esses pacientes, quando não têm um nível de IgG adequado, alto, eles, ao se expor ao coronavírus, ao ter contato com o coronavírus, podem se reinfectar e se contaminar de novo e pode pegar uma forma pior do que a primeira vez. Então, o cuidado tem que ser constante, doutor. O tempo todo. E para falar de cuidado constante, minha gente, assim, a gente tem que aumentar o nosso sistema imunológico, né? E o nosso amigo Jamar Tejada, ele que é farmacêutico e naturopata, né, vai nos dar dicas de como cuidar da nossa imunidade nesse tempo de pandemia. Jamar, é com você. Olá, muito se fala sobre imunidade, ainda mais nesse tempo dessa interminável pandemia. Muitas pessoas acreditam que apenas tomando uma vitamina, que ouviu falar na televisão, vitamina D, vitamina C, um magnésio, ou com um suplemento, já basta para começar, para ativar essa imunidade no organismo. Bom, até pode ser que esse tipo de vitamina, esse tipo de suplemento dê esse start, mas não é bem assim que funciona. A gente tem que pensar que o nosso organismo funciona como cascata de efeitos de suplementações. Se você só toma vitamina C, se você só toma vitamina D, ou se você só toma qualquer outro tipo de suplemento único, não faz uma complementação, o seu organismo acaba entrando em deficiência. Aquelas vitaminas em excesso acabam sendo expelidas porque o corpo não tem necessidade de fazer uso. Então, quando a gente pensa em imunidade, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, principalmente a saúde do nosso microbioma, nossa microbiota, né, que é o nosso intestino, os famosos probióticos, lactobacilos, bifidobacteriums, enfim. Quando a gente tem uma boa saúde intestinal, a gente consegue já dar um impulso para esse tipo de tratamento. Até porque, mesmo que você faça uso de vitaminas, né, de suplementações, e se você não tem uma boa saúde intestinal, eles acabam não sendo bem absorvidos, você não tem uma boa absorção dentro do seu organismo. E quando isso não acontece, você não faz a reação necessária. O uso de chás como chá verde, o próprio chá de camomila, todos esses chás que são ricos em antioxidantes, que são ricos em polifenóis, atuam positivamente também no nosso corpo, que são anti-inflamatórios. Então, evite comidas inflamatórias, alimentos anti-inflamatórios. O que são alimentos inflamatórios? Alimentos processados. Quanto mais alimentos naturais, aqueles alimentos colhidos na horta, né, comprados na feira, alimentos que você tem que descascar e não embalar, né, desembalar, fazem muito bem ao seu organismo. Dê sempre preferência a alimentos não industrializados. Bom, a boa saúde, a imunidade começa primeiramente no intestino, mas a gente não pode esquecer que também uma boa saúde mental e espiritual
faz parte da nossa imunidade. Esse é o nosso Jamar Tejada, que logo, logo estará conosco também ao vivo aqui, que faz parte desse time de saúde e febre. Obrigado, Jamar, que Deus te abençoe, viu? Ô, doutor João e doutor Fernando, nosso tempo aí está chegando no final. Uma mensagem, doutor João, nesse tempo aí de saúde mental. Olha, eu queria dizer a todo mundo que está assistindo que nesse período muitas pessoas estão sofrendo, ansiosas, preocupadas, e procure ajuda se você estiver assim. Tem pessoas que passam a vida inteira aprendendo como te ajudar. Ligue para alguém, procure, e tenho certeza que essa pessoa vai conseguir aliviar o seu sofrimento. E o contato do doutor João a gente já colocou na tela para você copiar, viu? Doutor Fernando? A minha principal mensagem é fé, né? Eu acho que sobrevivemos a essa pandemia. Vamos manter a fé, manter a esperança, cuidar da nossa espiritualidade, usar o álcool gel, usar a máscara. O pior já passou. Vamos respirar fundo, tomar mais um gás para terminar esse finalzinho, para podermos voltar para a nossa rotina, para a nossa vida, de uma forma não igual, mas melhor do que antes, né? Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado e uma lição. Essa é a minha dica para vocês.